Bom, boa tarde aí. Hoje o laboratório bastante cheio, né? Legal. Então, para muitos, alguns, talvez seja a primeira vez aqui no Clube de Programação. Então, em primeiro lugar, dizer sejam bem-vindos, né? Eu sei que muitos também estão aqui porque se inscreveram para a Maratona de Programação, meio sem saber por que fizeram isso. Às vezes, vamos nos inscrever e a pessoa vai lá e se inscreve. E agora está começando a treinar, está começando a participar. Mas eu acho que vale a pena, assim, esse passo que vocês deram. Talvez vocês não tenham ainda a real dimensão do que foi ter se inscrito para a Maratona de Programação, né? Mas, com certeza, pode ser algo que vai fazer bastante diferença na carreira de vocês, né? Eu já trabalho com a Maratona de Programação desde 2013, que eu trabalho com a Maratona de Programação, e já vi muitos alunos, né, alcançarem coisas bem legais, se darem muito bem, por causa da Maratona de Programação, terem tido uma carreira legal na competição e, com isso, terem conseguido vagas bacanas também, porque são empresas que costumam valorizar esse tipo de competição. Então, sejam bem-vindos, né? Eu espero que o clube possa atender as expectativas de vocês, atender aos anseios. A gente agora vai fazer esta e nas próximas semanas uma oficina que como a gente colocou aqui na página, uma oficina do tipo B, em que a gente tem um momento aí de hora júnior, que vai até umas 18 horas mais epsilon. Esse epsilon, às vezes, não é tão pequeno assim. Mas a ideia é a gente ter um momento aí específico para resolver problemas juntos, num nível de dificuldade não muito grande, quer dizer, sem muito pré-requisito necessário. Em seguida, a gente faz um intervalinho de 20 minutos, e depois a gente vai ter o que a gente chama de laboratório prático, né? Que é um momento em que vocês devem praticar problemas, tá? Especialmente os times que estão inscritos para a Maratona de Programação, eu recomendo usar o período agora do laboratório prático para praticar em time, né? Então, pegue, por exemplo, os problemas do treino que foi passado, que está aqui na página. Eu passei 2 treinos com 2 níveis de dificuldade diferentes. Por que o mouse não está vindo? Bom, sei lá, vou usar aqui a setinha. Então, lá embaixo, tem 2 treinos que foram passados. Um de divisão 4, que é bastante fácil, bem fácil mesmo, e um de divisão 1 e 2. Esse treino tem algumas coisas nível médio e outras já nível mais difícil mesmo, né? Então, fica aí para os times mais avançados que estão treinando de modo um pouco mais competitivo, né? Times que não estão participando ainda, não estão participando pela primeira vez, mas já tem alguma história da competição. Vale a pena fazer o treino regular, não por aquilo que você vai conseguir fazer durante o simulado de vocês, mas especialmente por aquilo que você não vai conseguir fazer, né? E isso é uma coisa muito, muito importante. Todo treino que você faz, às vezes importa mais aquilo que você não consegue fazer do que o que você consegue fazer. Porque geralmente associados a esses treinos, a gente tem algum help, um editorial, alguma coisa assim, que vai contar, que vai descrever a solução do problema, ainda que de modo abstrato, ainda que em alto nível. Dependendo do nível do treino, às vezes tem até código junto, tá? Que você pode ler, que você pode estudar. Então, esse aprendizado que você tem daqueles problemas que você não consegue fazer, que você tenta, que você pensa, que você malha um pouco e não consegue fazer, e aí você vai no Help e estuda e vê como é que faz, esse aprendizado ele é muito, muito, muito importante para a carreira de vocês dentro da competição. Então, fica aqui o recado, né? Tentem treinar em time, tentem praticar, de preferência simulando até as condições da prova, do tipo uma máquina só por time, alternem o uso da máquina, comecem a praticar também a questão de se familiarizarem com os estilos de programar uns dos outros, assim, é importante que quando você está programando, tem alguém, às vezes, te olhando para te corrigir eventuais bugs que você está cometendo que você não está percebendo, né? E para isso, vocês têm que saber muito bem o estilo de codar de cada um, tem que ter esse entrosamento entre o time. Mas também é importante vocês terem esse momento de estudar após o treino, de ver as coisas que não conseguiram fazer, de aprender, né, de tentar se desenvolver. Não fiquem só no período do treino, tá? É importante também vocês estudarem e crescerem. Se você fica sempre limitado ao nível de problema que você sempre consegue fazer, você não vai para frente, né? Você está só exercitando uma coisa que você já sabe fazer.
Agora, se cada semana você consegue aprender alguma coisinha nova, estudar uma coisinha nova e aprender algo novo, aí assim você vai crescendo, ainda que a passos lentos, mas vai crescendo, tá bom? E lembrando sempre, né? O foco da maratona é sempre o long game, né? É sempre o jogo longo. É sempre você pensar que, eu não estou participando para valer nesse ano. Bom, você tem que participar para valer sempre, né? Você está participando para valer. Mas não pensa nesse ano, né? Você pode competir 5 vezes na prova se este é o seu primeiro ano de curso. Então, 5 vezes, pensa daqui 5 anos, né? Onde você vai querer estar daqui 5 anos, quem sabe numa final mundial, representando o Brasil, sei lá. Então, foca nisso, assim, né? Foca naquilo que você vai construir e não necessariamente no que você vai conquistar ou deixar de conquistar esse ano. Ainda que esse ano você vá mal, não tem problema. Mas o importante é que você está progredindo, né? Não se compare com os seus colegas, não se compare com os outros, se compare só com você, com o que você era 2 semanas atrás, e compare o seu progresso, como que ele vai evoluindo, tá? Essa é a dica de ouro para quem está chegando e está chegando no clube, está chegando na maratona de programação, beleza? Bom, ditas essas coisas, a gente vai começar, então, a nossa hora júnior com 3 probleminhas que eu selecionei pensando no pessoal que está chegando. 3 probleminhas fáceis. Um é muito, muito, muito fácil. O outro é fácil, mas já não exageradamente fácil. E o outro é um problema médio. Um médio fácil, eu diria, tá? Que é o terceiro probleminha ali. Então, a gente vai conversar sobre todos eles, tá? Deixa eu abrir o primeiro. Que legal! Bet Gateway. F5, talvez? Legal. Bom, nesse problema, a gente vai receber, na primeira linha de entrada, um inteiro T, né, que é... cadê? O mouse aqui não está respondendo bem. Certo. Que é o número de casos de teste que você tem para processar. Às vezes, os problemas, acontece isso, né? Você tem que fazer um programa, e basicamente o programa é a solução de um problema, mas às vezes você vai ter que colocar esse programa dentro de um while maior, porque o teu programa vai rodar sobre um arquivo de entrada que contém vários casos de teste para serem processados, né? Em geral, hoje em dia, na maratona de programação, não é mais assim. Se esse problema fosse da maratona de programação, provavelmente a gente não receberia esse inteiro T no começo da entrada, e a entrada seria só um caso de teste. Você processa aquela entrada, dá a resposta e o programa morre e acabou. Mas, às vezes, acontece, né, de você ter que processar várias coisas na entrada. Então, aqui, o inteiro T é o número de coisas que você tem para processar. Em seguida, você vai receber um número de 6 dígitos, né? Por exemplo, ali, 213132. Eu vou subir aqui e aumentar um pouco o zoom, tá? E o que você quer fazer é saber se esse número é tipo um número da sorte, né? E o número da sorte é se a soma dos 3 primeiros dígitos é igual à soma dos 3 últimos. Beleza? Então, esse é o problema. Você vai ter que ler aí 6 dígitos, né, os 6 dígitos do número, do bilhete, do ticket, e só saber se a soma dos 3 primeiros dígitos é igual à soma dos 3 últimos. Tá legal? No primeiro exemplo, evidentemente que é, né? 2 mais 1 mais 3 é igual a 1 mais 3 mais 2. No segundo exemplo, não é verdade, então você imprime não. No terceiro exemplo, 0 mais 4 mais 5 é igual a 2 mais 0 mais 7, então você imprime sim, e assim por diante. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá, algumas coisinhas para falar aqui, né? Percebam que você lê esse número, não há espaço entre os dígitos, né? Quer dizer, você vai ter que analisar os dígitos de um número, tudo bem? Você vai ter que pegar esses dígitos e vai ter que processar. Você pode ler esse inteiro como um int, uma variável do tipo int, é um número, não deixa de ser um número de 6 dígitos, certo? E aí, trabalhando e pegando os dígitos desse número dígito a dígito e fazendo a soma. Ou você pode
até pensar que não é um número. Você pode encarar essa entrada como uma string de caracteres, tudo bem? E você pode somar, inclusive, os valores dos caracteres. É claro que o valor do caractere 0 não é 0, né? O valor do caractere 0 na tabela ASCII é 48, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Mas, assim, e o 0 é 48, se o 0 é 48, se eu realmente estou correto, o 1 é 49 e o 2 é 50 e assim por diante, né? É o mesmo... O fato é, os algarismos na tabela ASCII, eles vêm consecutivamente, beleza? Então, não importa se é 48, se é 72, se é 50, se é 1000, etc. Não importa. Fato é, você somar 1 mais 2 mais 3 para verificar se isso é igual a 1 mais 3 mais 2, ou você somar 50 mais 40... caiu a mesinha aqui, desculpa. Ou você somar 50 mais 49 mais 51 para verificar se é igual a 49 mais 51 mais 50, está na mesma, certo? Porque esse offset ele vai ser comum a todos os dígitos. E você vai somar a mesma quantidade para todos os dígitos que não fazem diferença. O que você tem que imprimir é só sim ou não. Se a soma é igual ou não. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer é isso. Eu vou fazer um programa, ler cada linha da entrada como uma string, e só soma as 3 primeiras posições da string com as 3 últimas. Beleza? Se a soma bater, yes. Se a soma não bater, não. Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Beleza, então. Vamos codar? Ok. Vou abrir aqui um código no Emacs. E eu fiquei de configurar para aumentar a fonte, por causa que esse projetor fica melhor com a fonte um pouco maior, mas eu esqueci de fazer isso, desculpa. Eu vou tentar lembrar para a próxima semana. Pelo menos o setup hoje também é melhor, a gente está com a conexão cabeada, graças à ajuda aí do Fernando. Cadê o Fernando? Obrigado. Então, a gente vai melhorando cada semana, né? Ok, esse é o CodeForces. Eu vou pegar ali qual que é a ID do problema. 1676A. Ups. 1676A. Vocês não estão vendo quem está presencial aqui no laboratório? Porque está aí embaixo da tela, tá? É só que eu criei um arquivo chamado CF 1676A, tá? CF de CodeForces, 1676 porque é a ID do contest, e A porque era o problema A. Então, vocês vão poder achar depois esse arquivo lá no diretório do Dropbox do clube, com esse nome. Tá? Tudo que a gente faz aqui no clube fica no Dropbox do clube, e vai ter sempre o sufixo Zatesco para códigos que eu tenho desenvolvido. E vocês também, para os problemas que vocês resolverem, dos treinos, tudo que é problema que você conseguiu passar, que deu accepted, é legal você também compartilhar com os colegas, colocar lá no diretório do Dropbox do clube, mas você coloca um sufixo, né? Sei lá, o sufixo Gabriel, se o Gabriel desenvolveu o problema sozinho, ou o sufixo, o nome do time, se fez com o time, tá? Isso é uma coisa bem bacana a gente poder compartilhar códigos uns com os outros. Ajuda, você cresce, você aprende também lendo códigos de outras pessoas, né? Você vai pegando detalhes e truques de implementação que você pode incorporar para o seu estilo de codar e isso te ajudar. Legal? Bom, então aqui eu vou escrever um código em C++, mas podia ser C padrão mesmo. Na verdade, eu não vou usar nada do C++, eu só botei o cabeçalho ali do C++ por vício. Mas se eu tivesse colocado ali incluir SDI, eu daria exatamente na mesma, porque eu vou fazer aqui. Eu vou ter aquele inteiro T, né, que é o número de casos de teste que eu vou processar. E eu vou ter uma string, né? Vou chamar essa string de S. E ela vai ter max posições, o número máximo de posições, bom, são 6 posições, né? São exatamente 6 dígitos que tem na string. Mas eu não posso alocar uma string com exatamente 6 posições. E por que eu não posso colocar ali 6? Porque tem pelo menos /0, né? É um caractere que vai estar gravado no espaço do array da string, além dos 6 dígitos, né?
Então, o max aqui eu vou colocar para um valor que seja da mesma ordem de grandeza, mas um pouco maior. Eu vou botar tipo 10. Tipo 11, vai. Beleza. Aí eu vou ler o inteiro T. E eu vou rodar o meu programa T vezes. Tá, o programa T vezes é fazer um while T menos menos. Né? A cada iteração ele testa o valor de T, se é positivo, e imediatamente após o teste ele decrementa. Quando o T chegar a 0, é porque ele já fez esse teste T vezes. Okay? Aí eu vou ler a string S. Para ler string S, né, sem E comercial, porque é uma string, e eu coloco um espacinho aqui para ele pular o barra N da linha anterior, né? Para ele pular o barra N da linha anterior ou qualquer quantidade de caracteres brancos. Os caracteres brancos são barra N, tabulação, espaços em branco. Ele vai pegar aí apenas caracteres não brancos para comporem a string. Para não ter perigo de eu mando ele ler uma string, e essa string é só a string do barra N, por exemplo. Uma string vazia, alguma coisa assim. Porque o cursor do buffer de leitura está posicionado sobre um barra N. Então, por isso a gente coloca esse espacinho em branco antes do percentual S no scanf. E o teste que tem que fazer, então, é: será que o S0 mais S1 mais S2 é igual a S3 mais S4 mais S5? Será que é? Então, se for verdade, eu quero imprimir a frase yes. Se não, eu quero imprimir a frase não. Então, eu vou botar tudo isso dentro de um printf, %s. Então, a string que eu vou imprimir vai estar condicionada a esse teste. Esse teste sendo verdadeiro, a string que eu vou imprimir é yes. Esse teste sendo falso, a string que eu vou imprimir é no. Fecha aqui o parênteses do printf, ponto e vírgula. Oi. Eu não entendi porque tu criou um vetor de caracteres. Tipo, eu entendi a lógica do problema, só que quando eu tava, tipo, a entrada tava com número, e tu não podia colocar só inteiro. Podia ser inteiro. Se fosse inteiro, eu teria que daí pegar os números, os dígitos do número 1 por 1. Podia ser também. Né? Só que pegar os dígitos do número 1 por 1, eu tenho que fazer, tipo, tira mod 10, daí divide por 10. Daí tira mod 10, divide por 10. Assim, ia dar um código talvez pouquinha coisa mais comprido, mas bem pouquinha coisa mais comprido. Tudo bem, tanto faz. Oi. Ele está somando o ASCII. Está somando o ASCII. Ele não está, tipo, se o número é 1, 2, 3, 3, 2, 1, ele não está fazendo 1 mais 2 mais 3. Ele está fazendo 49 mais 50, mais 51 mais 50. Tudo bem, está na mesma, né? É aquilo que eu falei, porque o 48, esse offset, ele é comum a todos os dígitos. Então, ele vai pesar na mesma proporção dos dois lados da balança e a conta vai dar certo do mesmo jeito, né? O yes ou não vão ser decididos do mesmo jeito. Ok? Não tem nenhum problema com depois maior que 10, né? Não, ali é garantido que são exatamente 6 dígitos. Então, se são 6 dígitos, são 6 dígitos. A gente confia no setter. É isso. Então vai somar um 10, por exemplo. Daí a programa deve somaria 1 e 0. Sim. Nesse caso, como é 9 ou menor, vai ser o dígito. É o dígito, algarismo, né? Algarismo é caractere. Sim, é isso. A gente geralmente confia no setter da maratona, tá? Se o setter fala que vão ser 6 dígitos, você confia que são 6 dígitos. Não precisa testar se são 6 dígitos, coisa assim. Às vezes isso acontece de problema em que casos de teste violam aquilo que está estabelecido no enunciado da prova. Antigamente acontecia mais, hoje em dia é extremamente raro, porque a prova é muito, muito, muito bem revisada. Então, para acontecer esse tipo de erro da parte dos problem setters, é bem mais raro. Não digo que não aconteça, mas é bem mais raro. Beleza, vamos compilar, testar. Okay. O código está lá, junto com os códigos da oficina da semana passada que eu esqueci de colocar no diretório do Dropbox. Então, eu vou colocar tudo junto depois.
eu vou compilar com G++. Ainda que o código fosse C puro, não tem nada de C++, e esse não tem nada de C++. A única coisa de C++, eu só peguei o cabeçalho. Mas eu podia ter colocado o cabeçalho do C. Ainda que o teu código seja C puro, você nunca salva ele com ponto .c. Salva como ponto .cpp, compila com G++, submete como código C++. Tá? Não use C puro na maratona. O código pode ser um código C puro, mas você não submete ele como C puro, submete como C++. Tá bom? Fica a dica. Esse era o 1676A. E está compilando, ele só reclamou do scanf, porque eu não estou pegando o valor de retorno do scanf, eu nunca pego mesmo, não me interessa esse valor, então está tudo certo, eu espero ver esse tipo de warning mesmo, e somente esse tipo de warning, não é mais nada. Eu vou rodar o programa, alimentando a entrada de um arquivo, né, porque a leitura da entrada e a impressão da saída é sempre entrada padrão, saída padrão, mas o que acontece na prática é que o sistema operacional faz a interface de redirecionar a entrada padrão de um arquivo, e no caso do sistema de correção automática, também a saída é redirecionada para um arquivo. E o que acontece? Eles rodam um diff, comparando aquilo que o teu programa imprimiu com o que era esperado para ser impresso para aquele problema. Né? Então, vou fazer aqui o redirecionamento da entrada, então vou montar um arquivo de entrada, tmpin, em que eu vou colocar o que foi passado lá no exemplo do problema. Pelo menos, para os casos do exemplo, o teu programa tem que funcionar, né? É importante. Aqui. npin. Tem coisa da oficina passada aqui, que eu não apaguei. Beleza. E vou rodar. Yes, no, yes, yes, no, que é a resposta prevista para esse problema. Parece que está tudo certo. Vamos, então, submeter. Aqui no Coforces, a gente vai lá embaixo. Choose file. Isso deve estar aqui. Era um diretório tmp que eu tenho aqui dentro. Esse código aqui. Está na fila, passou. Aqui já disse que passou. Ali está... Bom, passou também. Esse foi o primeiro problema do treino, da nossa oficina. Deixa eu voltar e pegar o próximo. Alguma dúvida em relação ao problema anterior? Não? Tranquilo, né? É um problema bastante fácil mesmo. Todo mundo que já mexeu um pouquinho com for, com array, com if. Ali eu não fiz com if, fiz com ternário, porque eu gosto de ternário, mas se quisesse fazer com if, podia fazer com if, não tem problema nenhum. Então, oi. Por que tem que usar o código em CPT? Não pode usar o C? Daqui não pode. Aqui não é recomendado. Por causa das flags de compilação utilizadas, o C da maratona é C ANSI. ANSI é extremamente restritivo. É 88. Então, é extremamente restritivo. Um monte de coisa que você poderia fazer no C++ vai de erro de compilação, no C ANSI. E é compilado ali com GCC, flag -A2, e o binário executável pode ser pior em desempenho do que o C++, que é 99. Aliás, o C++ você escolhe... Não é 99, acho que está C++ 17, que está valendo na maratona, C++ 17. E aí, bom, é bem mais atual, o G++ compilado para C++ 17 vai gerar binários executáveis melhores, enfim. Sempre usa otimização nível 2. Sempre otimização nível 2, sempre -A2. Você recebe o caderno de prova com todas as flags de compilação, e é recomendável, inclusive, você compilar localmente no teu ambiente com as flags que eles passam, porque são as flags que eles vão usar lá, né, para garantir que o teu programa está rodando de acordo com o esperado. Tá? Às vezes você pode gastar os primeiros minutos ali de prova, não digo os primeiros minutos, mas à medida que
a máquina fica ociosa por alguns segundos, alguém vai lá e roda uns alias, ou um script, alguma coisa, para compilar, né, que fica mais fácil do que você ficar digitando na mão o tempo todo aquelas flags. Então, já criei ali uns scripts, uns aliases, para compilar, para submeter, porque se submete via linha de comando também. Então, já faz tudo isso assim que a máquina fica ociosa. O começo da prova, não. O começo da prova é assim uma loucura, porque é sempre todo mundo procurando o problema mais fácil e querendo fazer balão em 2 minutos de prova, 3 minutos de prova, 4 minutos de prova, né? Então, é aquele momento que está todo mundo pegando os 15 problemas da prova, um pega o começo da prova, outro pega o meio, pega o final, e é aquela coisa que você não lê o problema, né? Você só bate o olho, faz aquela leitura diagonal, tenta entender o que é para fazer, achou o problema fácil, corre para a máquina, coda, manda, mas logo vai acalmando um pouco esse boom de balões do início da prova, e aí é interessante já ir configurando o ambiente. Vocês não podem configurar nada antes da prova começar, não tem permissão, né? A prova, na hora que ela começa, a máquina está zerada, o ambiente está todo zerado, e aí que vocês vão podendo fazer as coisas no ambiente, tá bom? O custo do ternário ele é menor? Não. Mesma coisa de... É questão de gosto mesmo, de estilo de programação. Switch é um pouco mais eficiente porque o computador implementa com hashing, né? Mas esse tipo de diferença, de eficiência, não vai fazer diferença na maratona. Não é para fazer diferença na maratona. Não é um programa que foi implementado com um monte de if, else, não passar, e o problema que foi implementado com um switch passar. Tipo, se isso acontecendo, é porque o problem setter setou o problema muito mal. Né? Não é esse tipo de coisa que deveria fazer diferença num programa de maratona. Né? O que já teria para fazer diferença é a complexidade mesmo do algoritmo que você escolheu, que você utilizou. Às vezes, alguma outra estratégia de implementação muito mais gritante, tipo, eu vou usar um set do C++, ou um map do C++, quando eu podia usar só uma heap binária, né, uma filha de propriedade, que é muito mais eficiente, mesmo tendo a mesma complexidade, né, dependendo do problema. Mas aí tudo bem, fazia alguma diferença, mas não é para fazer diferença. Tá bom? Ok, vamos para este próximo problema, que a gente está divagando bastante, porque eu estou querendo conhecer vocês e querendo passar um monte de dicas, mas está tudo bem, vamos lá. Nesse probleminha aqui, a gente tem o seguinte. Eu não vou ler a história do problema, mas basicamente é um vendedor que quer fazer os preços do seu produto ficarem redondos. E redondo para ele é um número que é uma potência de 10. Essa é a definição de preço redondo. Tá legal? Então ele quer saber o quanto que ele tem que baixar do preço do produto dele para o preço ficar redondo. Aí ele quer baixar o mínimo possível. Então vamos direto para os exemplos que fica claro. Aqui então vão ser 7 casos de teste. O 7 não é um caso de teste, ele é só um número de casos de teste, tá legal? Então aqui vem os 7 casos de teste. 1 já é um número redondo, porque é 10 na 0. Então o cara não tem que baixar nada. Então ele imprime 0. Beleza? 2 não é um número redondo. O que eu preciso, a menor quantia que eu preciso baixar o preço é 1. Baixando 1, 2 menos 1 dá 1, que é o número redondo. Beleza? 178 não é redondo, mas se eu tiro 78, fica 100, que é um número redondo. 28, eu preciso... Isso é 28? 20, desculpa, nossa, a minha miopia tá difícil. Eu tenho que tirar 10. Nossa, eu juro que eu vi um 8 ali, mas é 20, né? Eu pensei, como assim a resposta é 10? Aqui em cima eu vi um 8, aqui embaixo eu vi um 0. Vai saber. Então, se eu tirar 10, aí vira 10. Eu não consigo ler esse número. Eu preciso trocar meu óculos. Essa sequência de 9s, eu tenho que tirar 8 e essa sequência de 9s, né? Para que ficar esse 9 virar um 1 e todo o resto virar 0, certo? E assim por diante. Beleza? E aí, como que a gente resolve esse problema? Dicas, falem aí. Deem ideias para resolver esse problema. Como é que eu leio um número e faço esse esquema de tornar ele redondo? De saber quanto que eu tenho que tirar para tornar redondo. Veja que, como eu tenho que fazer uma subtração,
a ideia da string aqui não é muito boa, né? Se fosse só converter, né, para 1 e todos os demais dígitos virarem 0, podia fazer isso com string, né? O primeiro dígito você transforma em 1, todos os demais dígitos que você lê, você ignora aquilo que você leu, só coloca um 0 no lugar, para imprimir a quantidade certa de 0. Né? Poderia fazer com string bem de boa. O problema é que eu quero subtrair esse número lido por 1 seguido de tantos zeros quanto sejam necessários, né? Para que eu tenha exatamente a potência de 10, cujo número de dígitos é o número de dígitos do que foi lido. Então, é interessante aí trabalhar com o número inteiro mesmo. Diga, João. Eu acho que a gente acha qual que é a maior potência de 10 que a gente pode dividir esse número sem a resposta para 0. Né? E daí você... Dividir não, né? Dividir com... pegar o quociente, né? Divisão inteiro. Saber qual é a maior potência de 10 que não excede o número. Ou seja, saber o número de dígitos do número. Isso. Tudo bem? Daí, pega o resto para essa potência. Faz o número que você leu menos essa potência de 10. É isso, né? Ok? É menos. Menos, né? Menos. Não é resto. Menos. Todo mundo entendeu a ideia? Basicamente, aqui a gente tem que descobrir, dado um número, qual que é o número de dígitos dele, né? Veja que quando eu li esse 1, o número de dígitos de 1 é 1. Então, a potência de 10 que eu tenho que considerar é 10 na 0. 178, o número de dígitos é 3. A potência de 2 que eu tenho que considerar é 10 na 2. Tá legal? A potência de 10 que eu tenho que considerar é sempre 10 elevado ao número de dígitos menos 1 do número que você leu. Beleza? É sempre o número de dígitos menos 1 do número que você leu. Para saber quantos dígitos tem o número, eu posso botar o número num while, né, num laço, e vou tirando o último dígito com operação de módulo, certo? Módulo 10, tiro o último dígito, o que fica, eu faço divisão por 10, né, quociente divisão por 10, e vou fazer esse processo até o número ficar igual a 0. Beleza? Quantas vezes esse laço rodar, é o número de dígitos do número. Então, eu boto um contador lá dentro do laço para contar o número de vezes que o laço roda. Ok? E aí eu consigo saber o número de dígitos de um número e consigo fazer a conta, então, que é o número lido menos 10 o número de dígitos do número menos 1. Ficou claro? Deu para entender a ideia? Sim? Então, vamos implementar. Ok. Certo. Qual que é o número do problema? Deixa eu tirar essa barra da minha frente. É 1702. Então, CF. Foi lá? Não foi lá. CF 1702A. Ponto pro CPP. Eu tenho o número de casos de teste, que eu vou chamar de T, e o número N, que vai ser lido, né? Aí, eu vou ler, então, em primeiro lugar, o número de casos de teste, e vou rodar o meu programa T vezes. Em cada uma dessas vezes, eu vou ler o número inteiro N, eu vou descobrir qual que é o número de dígitos desse inteiro N, eu vou chamar esse número de K, através de uma função que eu vou chamar de number of digits, né, o número de dígitos de um número N. Essa função faz essa mágica de receber o número inteiro e devolver o número de dígitos desse número. Né? Já vou implementar essa função.
E aí eu preciso, então, imprimir o resultado, que é o número que foi lido, o número n, menos 10 elevado a k menos 1. Certo? Existe essa função no C++, a ou10, que faz 10 elevado ao expoente que se passa. Essa função, o protótipo dela, é double ou 10, double, e recebe lá um valor. Tá? Ou seja, ela é uma função de double para double. Não é recomendada para o nosso caso, porque o que a gente quer fazer é calcular uma potência de 10 com expoente inteiro. Né? Trabalhar com double, quando a gente não precisa trabalhar com double, não é legal. Essa aqui vai fazer, na verdade, uma exponenciação, provavelmente por alguma expansão de série, alguma coisa assim, vai haver erros de precisão, que dependendo do tamanho do nosso número, esses erros podem, inclusive, fazer com que o nosso programa imprima a resposta errada. A gente não precisa disso. Né? Então, eu vou chamar uma função aqui, que eu vou batizar de my, ou 10, uma função que eu vou inventar, para calcular 10 elevado a um expoente. Tudo bem? E o calcular do jeito é besta mesmo. Você pega 10 e multiplica por ele mesmo, k menos 1 vezes. Tá legal? Pode falar, colega. Tem que fazer caso tenha um número maior que esse 10, que é o caso da nossa sequência de 9. Não vai dar um número negativo depois? Não, é que o número n... Pode ser. Ó, se é um monte de 9s, o número de dígitos desse 9, veja, aqui eu deu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 12 9s. Tá? Isso aqui nem cabe no int, mas deixa eu pegar um número de 9 menor, vai. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Né? Acho que tem 9 9s aí, tudo bem? O número de dígitos desse número é 9. A potência de 10 é a maior... A potência de 10 na oitava é esse número aqui. Quer dizer, é um número menor do que o meu n, então não vai ter problema de dar negativo. Certo? 10 elevado ao número de dígitos de n menos 1 é a maior potência de 10 que você consegue, que não excede o número. Né? É sempre garantido que essa potência de 10 é menor ou igual que o teu número original. Então não tem problema de dar negativo. Beleza? Tomar um pouco de água. Então vamos lá, né? A gente precisa preencher os buracos da nossa função main, implementar essas duas funçõezinhas, a número de dígitos e a my ou 10, né? Que vai calcular a k-1ésima potência de 10, tudo bem? Então, primeiro, dado um número n, como é que eu sei qual é o número de dígitos de n? Vou fazer aquilo que eu falei, né? De ter uma resposta, que é um contadorzinho, que começa com 0, é o que eu vou retornar depois, e eu vou colocar o número n dentro de um laço, enquanto o número n não é 0, eu vou substituir o n por... Eu vou dividir... Eu vou substituir o n por n barra 10, tudo bem? N divide 10. O quociente da divisão de n por 10. Tá legal? Isso joga fora o último dígito de n e eu incremento a resposta. Isso aqui eu posso escrever mais abreviadamente, dessa forma, se quiser. Beleza. Quantas vezes esse laço tiver rodado é o número de vezes que eu tive que dividir o n por 10 até chegar em 0. É o número de dígitos do n e essa é a resposta. Essa função, ela só não funciona para um valor de n específico, que no nosso problema não tem problema. Esse valor de n, não, o problema garante que esse valor não vai acontecer na descrição lá do enunciado do problema, mas se você pensa em ter essa função no teu caderninho para usá-la para outros problemas, essa função não está correta. Tem um valor de n para o qual ela não funciona. Alguém sabe dizer qual é?
0, né? Para n igual a 0, a função retorna que 0 tem 0 dígitos, mas 0 tem 1 dígito. Tudo bem? Então, o caso do 0, a gente tem que tratar a parte. Se n igual a 0, devolva 1. Okay? Se não, segue em frente. Beleza? Alguma dúvida, pergunta, comentário? Não? Vamos fazer aqui a função do Michael10, que dado um inteiro k, devolve a késima potência de 10. Tá? Então, eu tenho minha resposta, que começa com 1, e eu vou rodar um laço k vezes. A cada vez que eu rodo esse laço, o k pode ser 0, inclusive, mas se for 0, o laço não vai ser rodado nenhuma vez, e eu já tenho 10 na 0, que é 1, na minha variável de resposta. Tudo bem? A cada iteração do laço, eu multiplico a resposta por 10. Tudo bem? Retorno a resposta. Dúvidas, perguntas, comentários? Não? Beleza. Vamos compilar, testar o programa. Eu ainda preciso melhorar o setup, especialmente essa questão aí do compartilhamento de tela, que tá legal. E o tamanho da fonte no projetor também, que regula. Vamos embora. Vamos compilar o código, que é o Code Forces, já esqueci o número, 1702. Ok, deu algum problema porque eu escrevi ali num digits, era o nome da função, e eu esqueci de colocar o S aqui. Então, beleza, né? Não reclamou de mais nada, exceto dos scanf. Vou montar uma entrada lá. Pegar o exemplo da descrição do problema. Está no arquivo de entrada. Aparentemente são as respostas certas, né? 0, 1, 7, 8, 10, 8, seguido de vários 9. Aquilo é 8 seguido de vários zeros. 8 e os mesmos dígitos, então aparentemente está funcionando. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Tá tranquilo? Já? Vamos submeter. Silvia. Agora melhor. 702. E passou. Beleza? Vamos para o próximo e último problema da nossa oficina, da nossa hora júnior, que é esse probleminha aqui. Deixa eu só puxar aqui. A gente vai ter, como entrada, vai ser passado uma árvore, e a gente vai ver como que essa árvore é descrita, tudo bem? Mas é uma árvore, né? Quer dizer, é uma estrutura em que
para cada 2 nós, essa estrutura, cada 2 vértices dessa estrutura, eu tenho exatamente um caminho, né? Quer dizer, uma estrutura toda conectada, só que sem ciclos, tudo bem? Essa estrutura, de modo mais genérico, a gente costuma chamar aí na computação de grafo. Né? A árvore é um caso particular de grafo, em que eu tenho a conectividade, mas eu não tenho ciclos, né? O caminho entre qualquer par de vértices, de nós, nesse grafo, ele existe e ele é sempre único, tudo bem? E aí, os links, as conexões, as arestas, como a gente chama aí, em grafos, dessa árvore, vão ter 2 valores, tá? Esses valores são os valores A e os valores B, certo? O valor A aqui na ilustração não lembro agora se é o vermelho ou o azul. Já vou lembrar, deixa eu ver a descrição. Aqui, exemplo. O azul é o A e o B é o vermelho. Então, os valores azuis aqui das arestas são os valores A e os valores vermelhos são os valores B. O que você quer? Bom, você quer, para cada nó da árvore, exceto para a raiz, ela sempre tem valor 1. Tá? A raiz sempre é o nó 1 da árvore. Então, você quer, para os nós de 2 até o enésimo, computar o valor R daquele nó. O valor R para o nó 2, o valor R para o nó 3, etc., até o valor R para o nó N. Onde RI é definido da seguinte forma. Se você considera o caminho, o único caminho, que existe da raiz até o teu nó I, vamos pegar, por exemplo, aqui o nó 4, tudo bem? Eu vou ver qual que é a soma dos valores A ao longo desse caminho. Então, por exemplo, a soma dos valores A ao longo desse caminho, de 1 até 4, os valores A são os valores azuis. Então, a soma aqui vai dar 14. Tudo bem? Esse é o azão 4. O azão 4 aqui é 14. O R4 vai ser o comprimento do maior prefixo desse caminho, em que a soma dos Bs até esse, considerando apenas esse prefixo J, não excede o AI. Uau! Vamos interpretar isso direito, né? Então, o AI é esse meu limitante, né? É um valor que eu não posso ultrapassar. E esse valor varia para cada vértice, certo? Esse valor, aqui no exemplo do 4, meu Deus. Ok, ESC, não sai, não faz nada. Legal. Se eu clicar aqui, beleza. Que bugado. Aqui, ó, esse limitante para o 4 é a soma de todos os As até o 4, que no caso deu 14. Tudo bem? Eu quero saber, nesse caminho que vem da raiz até o 4, quantos passos eu consigo dar sem exceder esse valor 14. Ok? Eu consigo dar um passo, 6 não excede 14, mas eu não consigo dar o segundo passo, porque 16 já excedeu 14. Ok? Então, a resposta para o nó 4, nesse exemplo, é 1. É o comprimento do maior caminho que vem desde lá da raiz e que não excede o limitante, que é a soma dos números azuis para aquele vértice. Beleza? Se eu for lá no exemplo da entrada, para cá, aquela figura é a primeira entrada aqui. A gente já vai ver como que vai ler essa entrada. Legal? A gente vai ver que o valor 4, o valor 4 é esse aqui. Porque precisa imprimir o R2, o R3, o R4, etc. O R da raiz não imprime, né? A raiz não tem R. A gente tem que calcular a resposta para o vértice 2, para o vértice 3, etc., até o vértice N,
e a resposta para o vértice 4 é de fato 1. Né? Eu só consigo dar um passo sem exceder o limitante daquele vértice. Veja que no caso do vértice 1, eu consigo dar... Vértice 1 não, desculpa, do vértice 3, eu consigo dar 3 passos. Vamos ver se isso é verdade. Olha onde é que está o vértice 3. O limitante para o vértice 3 é 19, né? 5 mais 9 mais 5. E 6 mais 10, 16, mais 1, 17, não excedeu 19. Então, eu consigo dar 3 passos sem exceder o limitante do vértice 3. Por isso que a resposta para o 3 é 3. Beleza? Vou pegar mais um exemplo aqui. Vamos pegar o 9. Né? O limitante para o 9 é 7. E eu consigo dar 3 passos também. E é a resposta para o 9. Então, dando 3 passos, deu 7. 3 é a resposta para o 9, que é o último vértice. Né? O vértice 2 é 0. E por que o 2 é 0? Porque o limitante para o 2 é 5, só que o primeiro passo do 2 já é 6, já ultrapassou 5. Então a resposta para o 2 é 0. Beleza? Oi? Não, só tem um caminho que vem da raiz, né? Até o vértice. É uma árvore. Só tem um único caminho. Ó, a resposta para o 2... Para cada vértice você tem o limitante, que é a soma dos azuis até aquele vértice. Tudo bem? Então, a soma dos azuis até o vértice 2 é 5. E eu quero saber quantos passos eu consigo dar ao longo desse caminho, de modo que a soma dos vermelhos não excede a soma dos azuis. Tudo bem? Passar por 2. Não, tem que chegar no 2. Ó, vamos de novo. Vamos pegar aqui o exemplo do 4. Qual que é o limitante do 4? É a soma dos azuis até o 4. 5 mais 9. Beleza? Agora eu vou considerar o caminho vermelho até o 4. É o caminho que vem desde a raiz, só que agora olhamos os números vermelhos. Eu consigo dar um passo, porque a soma desse caminho deu 6. Eu não consigo dar o segundo passo, porque já vai dar 16, e já me excedeu 14, que é o limitante para o 4. Tudo bem? Entendeu? O limitante para cada vértice é a soma dos azuis até aquele vértice. Eu quero saber, vindo lá da raiz até aquele vértice, quantos passos eu consigo dar sem exceder o limitante. Entendeu? Oi. O limite não é 5, mesmo? Aí que tá. O limite é pro vértice onde você quer chegar. Se eu estou falando do vértice 4, o limite dele é a soma de todos os azuis até o 4. Esse limitante, e aí isso faz total diferença no problema, tá? O legal desse problema e o que torna ele fácil é que esse limitante é fixo para cada vértice. Então, não é comparando, eu vou dar um passo aqui e já vai dar ruim porque o 6 excede o 5. Se eu estou falando em referência ao 4, o limitante é 14. E aí eu vou ver, vindo da raiz pelos vermelhos, qual é o momento em que a soma dos vermelhos excede o 14. Mas o limitante está fixo, 14. Tudo bem? Isso faz... Oi? Né? Isso faz total diferença para o problema. O fato desse limitante ser fixo para cada vértice. Quer dizer que à medida que você vem percorrendo o caminho desde a raiz pelos vermelhos, vai ter um momento em que você deixa de respeitar esse limitante. Certo? Porque a soma, ela só vai se acumulando pelas vermelhas. É uma função crescente. Tudo bem? E tem um momento nessa função crescente a partir do qual você desrespeita o limitante e antes do qual você com certeza está respeitando o limitante. Tudo bem? Isso faz total diferença para a gente resolver o problema. E é por causa disso que o problema é fácil. Legal? Aí no enunciado, essa hora que ele fala um pouquinho para cima. LI é igual ao Len
o maior prefixo desse caminho, tal que a soma de PJ Ao longo do seja maior prefixo, do que AI. não excede o AI, não o AJ. Então, o tamanho do máximo prefixo. O prefixo não é esse número de todas as arestas? O prefixo de um caminho é um subcaminho. É um subcaminho começando na mesma origem. Isso é um prefixo. Então, quero saber, do caminho que chega no vértice 4... Ah, tá. Eu achei que os prefixos eram esses números das arestas. Não. Prefixo, você tem um caminho 1, 2, 3, 4. 1, 2 é um prefixo. 1, 2, 3 é um prefixo. 1 é um prefixo. Beleza? Faz sentido? Interpretar o problema, às vezes, é difícil, né? Ler problema. Com a prática também de ler problema, você vai ficando mais experiente nisso. Tá bom? Prefixo. Tá. Claro, subcaminho pode acontecer em qualquer parte do caminho. Prefixo é o subcaminho, mas que começa na mesma origem. E sufixo é o subcaminho que termina no destino, no mesmo destino. Tá? Prefixo e sufixo. Joia? A gente ainda não vai ver, não vai discutir como que a gente processa, como lê essa árvore. Isso a gente já vai, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né, como que a gente lê a entrada. Mas antes, vamos tentar discutir a solução desse problema no nível das ideias, né, de nível abstrato, para tentar pensar no algoritmo abstratamente, e depois a gente vê como que a gente vai para os detalhes mais físicos de implementação. Tudo bem? Importante perceber que o número de vértices nessa árvore é da ordem de 2 vezes 10 na quinta. 2 vezes 10 na quinta é um número razoável. Tá? Razoável, e esse número não deve ser desprezado. Por quê? A primeira solução que alguém poderia pensar é a seguinte. Bom, pego cada vértice, tipo 4. Tá legal? Vou lá desde a raiz, somando os valores azuis. Somei lá os valores azuis. Depois eu vou somando os vermelhos. E na hora que a soma dos vermelhos exceder a soma dos azuis, eu aborto. Então, eu sei quantos passos eu consigo dar sem que a soma do prefixo dos vermelhos excedesse a soma dos azuis anterior. Tudo bem? O problema é que esse algoritmo, o número de operações que você faria nesse algoritmo seria aí quadrático o número de vértices, né? Então, o número desse algoritmo, ou o número de operações que você faria, seria quadrático o número de vértices. Porque você teria potencialmente para cada vértice, fazendo uma soma de valores que seriam proporcionais até mesmo a n. Tá legal? Então, assim, claro, é uma análise muito grosseira, eu poderia fazer uma análise um pouco mais fina aqui, mas potencialmente você tem aí um número de operações proporcional a n por vértice. Como são n vértices, n vezes n ao quadrado. E o problema é que com n da ordem de 2 vezes 10 na quinta, o n ao quadrado fica da ordem de 4 vezes 10 na 10. E esse número de operações você não realiza em um segundo, mas de jeito nenhum. Né? O programa não passa no time limit, e não passa mesmo. Né? Você precisaria de uns 100 segundos. Considerando aí que a gente faz cerca de 3 vezes 10 na sétima operações por segundo, 4 vezes 10 na 10 é 3 ordens de grandeza acima daquilo que é esperado para resolver o problema. Tá legal? Bom, a parte da soma dos azuis, até que é tranquilo, né? Eu posso pensar, na hora que eu vou percorrendo essa árvore, à medida que eu desço para um vértice, eu já acumulo a soma dos azuis em relação à soma dos azuis do vértice anterior. Tudo bem? Então, se a soma dos azuis aqui do vértice 4 era 14, na hora que eu descer para o 5 e for calcular a resposta do 5, bom, a soma dos azuis do 5 é só a soma dos azuis do 4 mais 2. Né? Então, não preciso, na hora que desço aqui para o 5, recalcular a soma dos azuis desde lá da raiz. É só eu pegar a soma dos azuis do pai, do 5, e somar com o azul que me levou para o 5. Tudo bem?
Então, a gente consegue, em tempo constante, saber a soma dos azuis de um vértice em relação à soma dos azuis do seu pai. Então, beleza, né? Agora já não é mais N operações que eu tenho que realizar por vértice, mas pelo menos do lado dos azuis, é só uma operação que eu tenho que realizar por vértice. Tá, mas ainda tem a questão dos vermelhos, né? Porque eu ainda preciso, agora quando eu cheguei no meu vértice 5, e eu sei qual é o limitante da soma dos azuis para ele, eu preciso saber o quanto eu consigo, vindo desde a raiz, somando os vermelhos, né? Quantos passos eu consigo dar sem exceder esse limitante, sem exceder a soma dos azuis. Beleza? E aí ferrou um pouco, né? Porque não basta saber onde eu parei quando eu fiz, né, a resposta para o pai do 5, que no caso aqui é o 4. Isso, trabalhar com a resposta para o pai até dá, mas exigiria aí algum tipo de raciocínio, né? Exigiria um trabalho, não é imediato. Não é imediato você só pegar a resposta do problema para o pai e saber, com base nela, né, o quanto você consegue para chegar aqui no 5. Tudo bem? Até daria para fazer, mas eu não vou seguir por esse caminho. Eu vou pegar agora, vou fazer a coisa de um jeito até um pouco mais preguiçoso, mas que é bastante imediato quando você está começando a ficar mais imerso no mundo da programação. Né? Quando o teu pensamento vai se estruturando para a programação, e você vai entendendo computação um pouco mais, e a tua cabeça vai começando a pensar um pouco mais do jeito da computação, esse tipo de problema aqui, já imediatamente, a primeira coisa que bate assim no teu olho quando você lê um enunciado de um problema desse, é essa informação super importante de que existe um momento em que a soma dos vermelhos deixa de respeitar o limitante e passa a desrespeitar esse limitante. Essa função dessa soma dos vermelhos acumulada é uma função que só vai crescendo. Então, se você quer achar esse momento em que acontece essa mudança de fase, o que você tem que fazer é uma... E aí? Quem fala? É a busca binária. Certo? A busca binária. Eu posso fazer uma busca binária ao longo desse caminho para saber qual é o momento em que eu quebro o limitante. Né? Vou guardando num vetor todos os vermelhos que foram vindo desde a raiz. Na hora que eu desço aqui do 4 para o 5, vou guardando num vetor insiro, né, no final desse vetor 1, então tem um vetor dos vermelhos que vem lá desde a raiz. Uma busca binária, eu acho o momento em que a soma do prefixo desse vetor deixa de respeitar o limitante. Tudo bem? N buscas binárias, a complexidade fica N log N. N log N para 10 na quinta, para 2 vezes na quinta, passa sossegado. Dúvidas, perguntas? Não? Ok. Talvez você não tenha tanta familiaridade com busca binária, mas, assim, é o tipo de situação em que você deveria bater o olho e pensar busca binária. Tá? Se você não pensou busca binária ainda, tá tudo bem. Você está começando a entrar no mundo da programação, está começando a pensar a computação, mas é para você ir ficando afiado, né? Bater o olho para um problema e ter a sacada do tipo de algoritmo que você tem que usar para resolver o problema. Tá? Entender a estrutura do problema. Aqui a estrutura-chave é essa estrutura de algo que sempre é verdade e de repente passa a não ser mais verdade e não vai mais voltar a ser verdade. Tá? Essa estrutura que você tem que identificar quando olha para um problema desses. Beleza? Vamos agora para a parte mais técnica, mais de implementação, que é bastante simples. A gente vai ter a descrição dessa árvore. Bom, o primeiro número do arquivo de entrada é o número de casos de teste. Legal? Aí a gente tem o número de nós da árvore. Então, aqui são 9 nós. E depois a gente tem N-1 linhas. A descrição da árvore. Então, se são 9 nós na árvore, a gente vai ter 8 linhas descrevendo a árvore. A primeira linha diz respeito ao vértice 2, a segunda linha ao vértice 3, a terceira linha ao vértice 4 e assim por diante. Porque a raiz é sempre o vértice 1. Tudo bem? Para a segunda linha, eu tenho... Desculpa, para a primeira linha, né, da descrição da árvore,
eu tenho, então, as informações sobre o vértice 2. São 3 informações. A primeira, quem é o pai do vértice 2? O pai do vértice 2 é o vértice 1. Qual é o valor A com o qual eu vim do meu pai? Aqui, no caso, é o valor 5. E qual é o valor B, o valor vermelho, com o qual eu vim do meu pai? Aqui, no caso, é o valor 6. Se você vai lá na figura, ó, vértice 2, o pai dele é 1. Vim do pai com azul 5. Vim do pai com vermelho 6. Para o vértice 3, quem é o pai dele? 4. Vim com azul 5. Vim com azul 1. Por isso que o vértice 3 aqui é 4, 5, 1. 2, 9, 10. 4, 2, 1 e assim por diante. Essa é a descrição da árvore. Né? Basta, como é uma árvore, basta eu saber para cada vértice quem é o seu pai e com quais valores azuis e vermelho você veio do seu pai. Tudo bem? A gente vai representar essa árvore aqui como a gente quer depois, né? Pegar a raiz e considerar cada um dos filhos da raiz para descer para eles, um por vez, e cada filho que eu desço para os seus filhos até não poder mais, e depois desço, e assim vou, né? A gente chama esse algoritmo em gráficos de DFS, uma busca em profundidade. Mas não precisa saber esse nome chique por enquanto. Como é uma árvore, é coisa que é muito, muito simples mesmo. Eu uso recursão, tudo bem? Vou usar um código recursivo em que, para o vértice 1, eu vou empilhar na pilha da recursão a função para o vértice 2. Para o vértice 2, eu vou empilhar para o vértice 7. O vértice 7 não tem filhos, volta para o 2, vai para o próximo filho do 2, que é o 4. Do 4, eu vou para o 5. O 5 não tem filhos, é folha da árvore, volta para o 4, vou para o 3. Volta para o 4, o 4 não tem mais filhos, volta para o 2, 2 não tem mais filhos, volta para o 1, desço para o 6, desço para o 8, tudo bem? Então, assim, eu sempre vou ter, na pilha da recursão, exatamente o caminho que veio da raiz. Né? Quando eu tiver com a chamada recursiva da função aqui para o 9, vão estar abertas também a chamada para o 8, para o 6 e para o 1, e só para esses vértices. Então, sempre vou ter, na pilha da recursão, todo o caminho que veio da raiz. E eu sempre vou conseguir ir escrevendo, né, os vértices, os valores vermelhos no vetor, e aí, quando eu volto da recursão, eu apago, tudo bem? Ó, eu escrevi lá 6, 3 no vetor. Quando eu voltar na recursão do 7 para o 2 e for descer para o 4, eu apago o 3 para escrever o 10. E assim vou, né? Eu sempre vou conseguir escrever esses valores vermelhos no vetor, e eu sempre vou conseguir também acumular a soma dos azuis, né? Acumulei 8, quando eu voltar do 7 para o 2, eu tiro 3, somo 9, e assim por diante. Então, o valor azul eu sempre vou acumular numa soma, os vermelhos eu vou escrevendo no vetor, né? Sempre apagando aquilo que eu fiz quando eu termino uma chamada recursiva. Beleza? É um algoritmo de busca em profundidade, de DFS, como a gente chama em grafos, mas aqui é numa árvore, então é realmente muito simples. Talvez você nem conheça a DFS, nem conheça a busca em grafos, não precisa conhecer. Se você conhece recursão, é o que a gente precisa aqui, recursão para resolver o problema. Você perguntar uma coisa? Eu não entendi a parte da busca binária. Eu vou ter, por exemplo, aqui para o 5, né? Eu tenho o vetor dos vermelhos até o 5, que são 6, 10 e 1. E eu vou ter o valor da soma dos azuis. A soma dos azuis é 14. Eu quero saber, nesse vetor dos vermelhos, qual é o momento em que a soma dos primeiros elementos do vetor excede 14. Tudo bem? Né? Você pode, inclusive, guardar até esse vetor dos vermelhos não como 6, 10 e 1, mas já guardar, inclusive, as somas 6, 16 e 17. Fica ainda mais fácil de fazer busca binária. Depois você só volta. Não faz muita diferença, mas... Oi? Depois você só volta e vê o caminho. Depois você só volta... E vê quantos passos deu. Na verdade, é a posição do vetor, né? Que o seu vetor tem 3 posições, né? Ah, tá. Sim. E eu achei, então, que na posição 0 do vetor, só até ali que eu consigo ir, então é o tamanho do caminho 1. Tudo bem? Pela posição do vetor, a resposta da busca binária já me diz o tamanho do prefixo que não excede a soma dos azuis. Beleza? Tranquilão? Parece difícil, mas não é. Tá? Prometo, esse problema não é difícil.
Tá? Talvez seja estranho para você, que não está muito acostumado a trabalhar com grafos, com árvores, com recursão, mas vocês vão ver que o código é bem tranquilo, e por isso que ele está aqui na hora júnior de hoje, para a gente fazer uma coisa um pouquinho mais, um pouquinho mais substanciosa, né? Que tem alguma coisa mais legal para a gente trabalhar, e especialmente aqui no caso, recursão e busca binária. Essas são as duas chaves para resolver o problema, recursão e busca binária. Joia, vamos programar. Tentar fazer o código aí em uns 15 minutos e liberar para o intervalo lá por volta das 6h10, 6h15, tá bom? É porque a gente começou, acho que uns 10, 15 minutos atrasado também, então tá tudo certo. Beleza? Esse é o 1714G do Forces. Eu vou começar lá criando cabeçalho de C++, um esqueletão de um código C++, já criei a função main, já chego aqui e coloco return 0, e já vou definir algumas coisas globais, né? O que aconteceu aqui? O que eu vou ter global? Eu vou ter o número de vértices da minha árvore, e eu vou ter a representação dessa árvore. Como que eu vou representar essa árvore? Claro, eu poderia seguir a representação da entrada, em que para cada vértice eu sei quem é o seu pai, só que isso não me ajuda muito na hora de fazer a recursão. Porque para fazer a recursão, eu tenho que saber, na verdade, o contrário, né? Eu tenho que saber para cada vértice quem são os seus filhos, para poder chamar a recursão para cada um deles, um por vez. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui é um vector de int lgmax. O max aqui é 2 vezes 10 na quinta. O que é isso? Né? Isso aqui é o que a gente chama em grafos de lista de adjacências do grafo. Mas eu vou explicar. Imagina que para o vértice 1, os filhos dele são os vértices 2, 3 e 4. Para o vértice 2, os filhos dele são os vértices, sei lá, 8, 9 e 7. Para o vértice 3, os filhos é só o vértice 10. Para o 4, os filhos são 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Tudo bem? Para cada vértice, então, eu tenho que ter esse vetor de inteiros de tamanho variável, né? Percebam que para alguns vértices esse vetor é pequeno, para alguns vértices esse vetor é grandão, beleza? Que é a lista dos seus filhos. É só isso. Para cada vértice tem que ter um vetor que é a lista dos filhos daquele vértice. Isso a gente chama de lista de adjacências de um grafo. E por isso... Oi? Perdi. IP é um vetor de vetores. Vetor de vetores mesmo, né? Veja como é tamanho variável, por isso que eu usei o vector do C++. Então, é um vector então, para cada vértice do grafo, eu tenho um vetor de inteiros de tamanho variável, em que eu vou adicionando inteiros e esse vetor vai crescendo. E eu tenho aí o tamanho do espaço alocado é exatamente o tamanho que eu preciso, né? Não tenho sobra de espaço me causando problema de memória. E eu coloquei aqui entre colchetes max, porque daí isso aqui é um array do C, é um vetor estático do C, em que cada posição desse vetor do C é um vector do C++. Tudo bem? É um vetor de vetores, né? Então, é um vetor de vetores em que eu tenho, para cada posição, para cada um dos n vértices, eu tenho um vector de int. Tudo bem? Beleza? Isso é um jeito bem recomendado aí para você trabalhar com lista de adjacências de grafos. Joia! Então, vamos lá. Bom, vou definir isso globalmente por enquanto, tá? Depois eu defino outras coisas. Vamos processar a entrada. Nosso primeiro problema aqui é processar a entrada e montar essa estrutura, e escrever esse grafo. Tudo bem? Depois a gente vê o que faz com isso. Mas primeiro vamos resolver esse problema de ler a entrada, né? Que já é um problema. Montar o grafo, né? Montar a árvore. Então, eu vou ler o número de casos, rodar o programa N vezes.
Cuidado, aqui o grafo está global, né? Então, para cada vez que eu vou rodar o programa, eu tenho que limpar o grafo da iteração anterior, né? Como o grafo é um array estático de vector de ints, eu preciso para cada vértice U de 1 até N, mas o N não está instanciado, porque eu não li ainda o número de vértices do grafo. E o N aqui seria o N da iteração anterior, né? Então, o que eu vou fazer aqui, na verdade, é U menor que max. Para cada posição, na verdade, do meu array de vector de ints, eu vou dar um LGU clear. Okay? Eu vou limpar o vetor, a lista dos filhos, de todas as listas de filhos da iteração anterior, tá? Para não ter problema aí de contaminação entre casos de teste consecutivos. Tá legal? Beleza. Limpando o grafo, vou começar a leitura. Eu vou ler o inteiro N, que é o número de vértices do grafo, aquele inteiro N ali global. E vou começar a processar, então, cada um dos vértices do grafo, de 2 até N. Em cima não é N cases? Aqui é N cases. Obrigado, João. Para cada vértice U, do 2 até o N, eu vou ler 3 informações, que são quem é o pai, qual é o valor A e qual é o valor B com os quais eu vim do meu pai. Então, eu vou ler esses 3 valores. Pai, A e B. O que eu preciso fazer, né? Eu preciso, sabendo que o pai do vértice U é o vértice P, eu preciso colocar o vértice U lá no final do vetor LGP. LGP, né? Então, o que eu vou fazer é LG.pushback U. Isso adiciona o U à lista dos filhos do vértice P. Tudo bem? E eu preciso lembrar desses valores A também, né? Qual é o valor A de cada vértice e qual é o valor B de cada vértice. Eu vou fazer isso com um vetor chamado A e um vetor chamado B, vai. E aí, aqui eu vou colocar AU e BU. Então, naquele exemplo de boot, ele dava uma quantidade de testes de caso igual a 4. Esquece. Ele dava os 4. Tínhamos que dar um teste de caso. Beleza? Ok. Então, nesse ponto do código onde está piscando o cursor, eu tenho já todo o grafo construído. Tá legal? Porque para cada vértice eu já li quem é o seu pai, já adicionei o vértice à lista dos filhos do pai e já armazenei a informação de qual é o valor vermelho e qual é o valor azul com o qual eu vim do meu pai. Alguma dúvida até aqui? Hora de montar o grafo? Pergunta? Não? Beleza. Aí, eu vou, então, preciso, né, para cada vértice do grafo, chamar aquela função recursiva, né? Ops, espera aí, o que eu fiz? Espera errado. Deixa eu voltar para cá. Então, eu vou para cada um dos vértices do grafo, de 2 até N. Para acessar. Oi. Dá para acessar assim, o endereço que o A igual o int como vetor? Tem que fazer aquele esquema de tipo somar o I, o A, para dar o endereço para frente? Não, a posição U é a posição U do array A. Estou colocando comercial por causa do scanf. É o endereço
da uésima posição do array A. O A é o array? O A é o array. Ah, ops, eu esqueci de tirar daqui. Desculpa, obrigado, João. Eu li ali como A e B, mas depois eu mudei de ideia, fui lá para cima aqui, instanciei o A e o B, mas esqueci de apagar o que tinha criado no documento. Obrigado. Uhum. Aqui, então, eu vou ter tudo que eu quero, né? É criar esse array R para as respostas, para todos os vértices, e depois eu vou imprimir essas respostas. Então, tem um for lá, no final do programa, que vai imprimir a resposta R de U para cada vértice U. Para poder calcular essas respostas, eu vou chamar a função aqui de DFS, começando da raiz. Essa função é a função recursiva, que vai disparar todo o processo lá partindo da raiz e preencher as respostas que eu quero imprimir. Tudo bem? Só antes da gente implementar a função DFS, vamos terminar de implementar a função main. É sempre bom, né? Você começa a fazer uma coisa, siga aquela coisa até o final para depois fazer as outras funções. Tá legal? Aqui a gente está imprimindo os valores inteiros, mas a gente está só imprimindo inteiro, né? Eles vão ficar tudo grudadinhos na saída. A gente tem que colocar um espacinho entre inteiros consecutivos. Esse espacinho não adianta colocar antes, porque vai ficar sobrando um espaço no começo da linha. E não adianta colocar depois também. Vai ficar sobrando um espaço no final da linha, né? A gente tem que imprimir espaço apenas entre inteiros consecutivos nessa linha. Então, o que eu vou fazer é imprimir uma string. Se U é igual a 2, essa string é a string vazia. Se não, é a string espacinho. Beleza? Então, isso vai imprimir um espacinho antes do número, só que só do valor 3 para frente. 3, 4, 5, etc. Ok? Um truque aí para você imprimir espacinho entre números consecutivos, sem sobrar espaço no começo, sem sobrar espaço no final. O ternáriozinho aí fica elegante, né? Fica legal. Eu gosto. E ao final da linha, você precisa imprimir um /n também. Sobre a função main, alguém tem alguma pergunta? Não? Vamos, então, implementar a função DFS. Recebi um vértice U. O que eu preciso, né? Eu preciso fazer aquele processo de atualizar a soma acumulada dos valores azuis, que são os valores A, atualizar o vetor dos valores vermelhos, para poder chamar a busca binária. Então, eu tenho que ter essas coisas globais, né? Eu vou ter uma variável aí, que eu vou chamar de sum_A, que é a soma dos valores A, a soma dos valores azuis acumulada até o momento, naquele caminho da recursão. Veja, é uma soma, né, de inteiros, são 10 na quinta inteiros, esses inteiros, sei lá, se eles forem, tipo, da ordem de 10 na quinta, nem vou lembrar agora da descrição do problema, mas 10 na quinta vezes 10 na quinta já é 10 na 10, e isso já não cabe no int, né? Então, essa soma eu não posso deixar aqui como int. Preciso declarar essa soma como long. Tudo que é soma acumulada, sempre considerem a possibilidade, né, de ter que guardar como long. Além disso, eu vou ter aquele vetor, vou chamar de x, que é o vetor dos valores vermelhos, ao longo do caminho em que a recursão foi descendo. Só que eu não vou exatamente guardar os valores vermelhos, eu vou guardar as somas acumuladas desses valores vermelhos, né? Como eu tinha comentado com vocês, vai ficar um pouco mais fácil fazer a busca binária. Então, se os valores vermelhos seriam, por exemplo, 6, 10 e 7, o que eu vou de fato guardar vai ser 6 vezes 6, 23 e assim por diante. Tá legal? Vou acumulando a soma dos vermelhos para saber qual é o ponto do vetor em que eu deixo de respeitar o limitante soma dos As. Beleza? Então,
A primeira coisa que eu faço aqui na DFS é acumular sobre a soma dos A's o valor A do vértice U. O valor A, como está vindo do meu pai, eu acumulo lá na soma dos A's. Nossa, eu não consigo enxergar se eu digitei certo o mais. Eu não sei se... É o mais, tudo bem. E lá no final eu tenho que lembrar de tirar esse mais, e tirar esse valor também, né? Eu tenho que apagar o que eu fiz para ir para o próximo filho, tudo bem? Da recursão. Então, soma A, eu tenho que tirar lá no final. O que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que acumular no vetor X, eu tenho que colocar lá o valor BU. Né? O valor BU tem que somar com o X na posição tamanho de X menos 1, certo? Somar com o BU e isso ir para o novo tamanho de X. Então, eu tenho que ter uma variável aqui que eu vou chamar de TX, que controla o tamanho de X. Então, vai entrar em X, TX, BU mais X, TX menos 1. E eu incremento o TX. Beleza? Assim, o vetor X cresceu, ganhou um valor a mais. E eu pude acumular os valores B na última posição do vetor. E depois, lá no final também, eu preciso apagar esse valor do vetor, né? Apagar o valor do vetor é só fazer um tx menos menos. Né? Inclui o vetor em uma posição. O valor vai ficar lá, mas ele não vai ser utilizado, porque quando o tx crescer de volta, eu vou sobrescrever aquele valor. Beleza? Então, tx menos menos apaga o que eu escrevi no vetor tx. Oi. Seria boa prática inicializar o TX? Sabe? Eu já ia comentar sobre isso, né? Veja que tudo aqui a gente está falando, eu estou acumulando uma soma sobre a variável A. Eu estou incrementando o tamanho do vetor tx. Nada disso foi inicializado. E a gente precisa inicializar, e não é aqui na DFS que vai ser inicializado, né? A gente precisa inicializar isso antes de chamar a DFS. Então, lá embaixo, antes de chamar a DFS, a soma A recebe 0 e o TX recebe 0 também. Né? O tamanho do vetor X inicialmente é 0. E aí já tem um outro problema, que para o primeiro valor que eu vou escrever aqui no TX, TX menos 1 vai ser menos 1. E vai dar falha de segmentação. Né? Então, se é o primeiro valor que você vai colocar nesse vetor X, não tem um valor anterior para você acumular, então você não pode acessar o valor anterior, porque esse valor anterior não existe. Né? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. TX é 0. Se o TX é 0, você pega o valor 0. Se não, aí sim você olha para o valor anterior, para acumular. Tudo bem? Beleza. O RU, isso é um R, isso é um R. O RU, quem vai descobrir para mim, é a busca binária, que eu vou chamar aqui de BBIN, em relação ao vetor X. Tá legal? Calculei o RU, agora eu vou chamar a DFS para os filhos do U. Então, eu vou pegar um for, para todo filho V que o U tem. Olha que legal aqui, usando o for do C++, né? Ele vai iterar essa variável V sobre todos os elementos do vetor LGU. Legal? Então, é o for do C++, prático, econômico, compacto. O V vai passar por todos os elementos mesmo do vetor U. Legal? E aí eu vou chamar a DFS de V. Né? Pega o filho V, cada filho V do vértice U, chama a DFS para V. Ok? E basicamente é isso a nossa função DFS. Ela tem um probleminha ainda. Tem um caso que vai dar problema, essa função DFS. Alguém consegue pensar? Qual é o problema dela? E eu vou dar a dica. A dica é como eu chamei a função DFS. Eu chamei para raiz.
Veja que para a raiz eu não vou computar a resposta. A raiz não tem resposta, né? A resposta me interessa para os vértices 2, 3, 4, etc. Eu chamo a DFS para a raiz só para ela poder disparar a DFS dos filhos da raiz, tudo bem? Mas é a única utilidade que tem chamar a DFS para a raiz é disparar os filhos, tá legal? Então, todo o resto aqui não faz sentido e vai dar problema, né? Aqui, quando é o caso da raiz. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, essa parte de código, eu vou colocar um if u maior que 1. Se eu não estou na raiz, eu faço isso. E aqui também. Se u maior que 1, faço isso. Quer dizer, essas partes de código só vou fazer no caso de não estar na raiz, né? Quer dizer, para a raiz, o que eu vou fazer é simplesmente disparar a DFS para os filhos. Beleza? Ele não tem que poder fazer um pulo da raiz com isso, ele não tem que aumentar o tamanho. Tamanho do quê? O TX eu vou incrementar. Daí, ó, chamei para um filho da raiz. Eu vou lá, eu vou incrementar aqui o vetor X. Vai entrar um cara no final do vetor. Vai ser acumulado o valor A na soma. Tá? É só para a raiz mesmo que eu não faço nada, exceto disparar a DFS para os filhos. Beleza? Para concluir, nossa, 6h20 já, né? Eu e as minhas noções completamente fora da realidade em relação à estimativa de tempo. Mas tá tudo. Vamos, é que eu... É sempre aquela questão de ajustar o nível, né? Eu tô conhecendo vocês agora, então eu tô super inseguro qual é o nível que eu posso falar com vocês acompanharem. Então a gente vai tentando se ajustar e se conhecer. Daqui a pouco fica melhor. Eu vou aqui fazer a função da busca binária. Vai retornar a posição do vetor, né, em que ocorre a quebra do... em que aquele elemento do vetor, né, excede a soma A, que é uma variável global. Tá bem? Quero saber qual é a posição do vetor em que o elemento naquela posição do vetor excede a soma A. Bom, é uma busca binária, não tem muito o que falar sobre. Então, eu vou citar um intervalo que vai de 0 até tamanho de x, né? Veja que as posições do vetor x, elas vão, na verdade, de 0 até px menos 1, tudo bem? Então, esse sup, ele é, na verdade, um marcador para uma posição fora do vetor, né? Esse tipo de coisa é sempre saudável em busca binária, você ter, dependendo se é um problema de maximização ou de minimização, um dos limitantes, inf ou sup, vão ter que estar fora do intervalo para você ir comprimindo o intervalo até você obter aquilo que você quer, né? Vai depender do caso. A ideia aqui é que o sup, ele comprime o intervalo por cima, estando fora do intervalo, e o inf comprime o intervalo por baixo, mas estando dentro do intervalo. Tá legal? Então, o meu intervalo mesmo, quer dizer, ele vai de inf até sup menos 1. Beleza? Esse é o intervalo que me interessa. Eu vou deixar isso comentado para a gente não perder isso de vista. Então, enquanto o meu sup menos inf é maior ou igual que 1, né? Sup menos inf é maior ou igual que 1, quer dizer que o intervalo não é vazio. Tudo bem? Porque quando o intervalo for vazio, o que eu vou retornar é o sup, certo? É a posição do primeiro elemento que quebra o limitante, que quebra o soma A. Tudo bem? Então, o intervalo é dos caras que, a princípio, respeitam o limitante. Eu quero a primeira posição do vetor em que eu desrespeito o limitante. Beleza? Por isso que eu botei o sup para fora. É conveniente botar o sup para fora e achar certinho onde ele tem que ficar, onde ele tem que ficar posicionado. Daí, para trás dele, eu sei que todo mundo respeita o limitante. Beleza? Aqui eu vou ter o mid, que é o inf mais sup 2, né? E se x na posição mid respeita o limitante, o que acontece é que o inf vai para mid mais 1. Na posição mid eu já sei que está respeitando o limitante. Então, sobe o inf para mid mais 1,
se não, abaixa o SUP, né? Se na posição mid desrespeita o limitante, o SUP já pode ir para a posição mid. É tipo o método de secção. Busca binária, método de seção. Ok? Beleza? Sempre cuidar, né, com busca binária. Se aqui no laço é maior que 1, maior ou igual, qual dos bounds, né, o inf ou o sup, que vão restringir o intervalo por cima ou por baixo, mas dentro ou fora. Esses detalhes a gente sempre tem que pensar antes de fazer, né? Eu, honestamente, não decoro quando que se é maximização, que o sup fica para fora, minimização, o inf, eu não decoro porque eu chego na hora e penso. Eu me sinto mais seguro do que decorar coisa errada e fazer besteira na hora, tá? Então, é sempre pensa, faz e tudo bem. Ups, tem gente querendo chegar ali na transmissão do Google Meet. Beleza. Alguma pergunta sobre busca binária? Não? Vamos compilar e testar. Deixa eu alternar aqui o modo de apresentação. Eu vou criar... Bom, vamos compilar primeiro, né? Esse é o 1714. Então, esse é o 1714. G. Só reclamou do scanf. Compilou. Uau. Legal. Vou montar um arquivo de entrada. Deixa eu pegar lá da descrição do problema. Meu amigo. Vou pegar essa entrada aqui, que são 4 grafos, né? 4 casos de teste. Olá. Arquivo tmp-n. E vamos ver o que ele imprime. Uau, ele imprimiu isso aqui. Não lembro se é a resposta, mas eu acho que sim. Vamos voltar aqui para comparar. Parece que sim, né? 031211123 003 122 012 112211. Beleza? Vamos submeter. Entrar no código de novo rapidinho. Posso? Vamos lá. Então, uma janela. Código. Está aqui. Diga. Onde você está? Na hora de dar código, Barra N. Fora do for. Fora do for, tem que barra N. Beleza? Então, vamos lá no Code Forces, submeter. Ops. Vou chegar aqui, choose file. TMP, G. E passou o código. Aqui já disse que passou, ali tá indo não, mas ó, passou. Ok, pessoal, agora são 6h25, a gente volta às 6h45, então, para o laboratório prático. Quem quiser ficar, pode ficar, tá tudo bem. O pessoal que está online aí, obrigado, e até a próxima. Vai ter oficina hoje ou só Laboratório prático daí. Senhor, qual que é a complexidade? N-login. Por causa do seminário. A cada vez faz login para vocês da busca final.